Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa referente ao capítulo 10, que trata da análise de QTL. E nesse caso, a análise de QTL pela técnica de intervalo composto. Nós já falamos na conversa anterior sobre alguns aspectos relacionados à teoria de regressão linear múltipla, onde o nosso objetivo era identificar quantas e quais variáveis preditoras deveriam ser incluídas no modelo para melhorar a predição. Na nossa análise por intervalo composto, o nosso problema é semelhante. Nós temos que pensar inicialmente sobre a proposta do intervalo simples, que é também uma análise de regressão múltipla, só que com a informação de dois marcadores que vão determinar um particular intervalo. M1, M2, nós teríamos ali um intervalo. Então, as variações em Y, na minha característica, altura, floração, acabamento, ela seria explicada pela presença do QTL dentro daquele intervalo, determinado pelos limites do marcador 1 e 2, e mais um erro. Pois bem, o nosso modelo, ele vai além das considerações estatísticas. Eu tenho que ter informações genéticas para imaginar que esses indivíduos, essas informações fenotípicas, elas estão atreladas a informações genotípicas, como é o caso de uma população F2, marcadores codominantes. Para esses dois marcadores, eu vou ter 9 classes genotípicas e eu espero que em cada grupo dessas 9 classes eu vou ter Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno, nas frequências que a gente sabe estabelecer, porque nós entendemos de meiose, de recombinação, e nós sabemos que são essas as frequências esperadas. Então, apesar do modelo levar em consideração o marcador 1 e o marcador 2, nós vamos entrar com a matriz de incidência, com a incidência do parâmetro U, do parâmetro A e do parâmetro D, que vai depender dessas probabilidades condicionais que nós aprendemos lá na genética. Então, é um modelo estatístico, mas cujas particularidades da informação das variáveis X são particularidade genética. E a gente resolveria o problema. Nós levantamos a questão de outros marcadores poderiam ser importantes e não deveria estar nesse erro, deveria estar dentro do modelo. Então, a diferença entre o médio intervalo simples para o intervalo composto é que agora nós estamos dispostos a incluir nesse modelo informação de outros marcadores. Então, estou analisando o marcador 1 e 2, eu posso incluir o 3, o 4, o 10, o 20, o 50, assim por diante. Duas questões surgem. Vou incluir marcador do mesmo grupo de ligação, daquele intervalo sob análise, ou vou incluir marcadores de outros grupos de ligação, ou seja, marcadores não ligados ao intervalo. Então, são considerações que a gente deve fazer e nós vamos apresentar nos slides a seguir. Então, o nosso modelo deixa de ter essa parte que interessa na detecção do QTL e nós vamos acrescentar mais colunas da matriz X correspondente à informação de outros marcadores que estarão dentro do modelo. Esses outros marcadores serão denominados de cofatores e as informações vão ser exatamente as informações que eu codifiquei. 2, 1, 0, menos 1, mais 1, 0. Do jeito que você codificar, você vai entrar com essas informações adicionais. Os impactos dessas informações adicionais sobre a detecção do QTL nesse intervalo é que nós precisamos considerar. A inclusão de novas variáveis, ela vai ser orientada, tal como nós falamos na palestra anterior, pelas correlações simples, pelas correlações parciais, pelos R2 simples ou R2 múltiplo, R2 parciais, assim por diante.
mas nós temos que agora de interpretar, saber as consequências de incluir outros marcadores que nós vamos denominar de cofatores. Eles auxiliam de forma específica. Bom, para isso nós precisamos entender de algumas propriedades. A primeira propriedade que nós vamos tentar apresentar e detalhar a seguir é a propriedade relacionada aos cofatores ligados. Então, estou fazendo análise no grupo de ligação 1 do intervalo M1, M2 e vou questionar, será que é necessário incluir M3, M4, M5, que sabidamente pertence àquele grupo de ligação? Quais são as consequências de incluir marcadores que pertencem ao mesmo grupo de ligação? Então, o que vai acontecer está descrito nessa propriedade. Então, ela diz que na análise de regressão múltipla, assumindo a aditividade dos efeitos QTL entre os locos, ou seja, a ausência de epistasia, o coeficiente de regressão parcial esperado da característica ao marcador depende apenas daqueles QTLs que estão localizados no intervalo entre dois marcadores vizinhos e não é afetado pelos QTLs localizados em outros intervalos. Bom, nós precisamos entender isso porque é uma resposta ao problema de QTL fantasma. Então, nós estamos analisando o marcador I e J e nós podemos ter a possibilidade de incluir o marcador K, L, M, N. O que acontece se, ao invés de analisar o intervalo 1, 2, analisar o intervalo 1, 3 e incluir no modelo o marcador 2, que está dentro do intervalo? O que acontece se eu estou analisando 1, 2 e incluir o 3? O que acontece se eu incluir o 3 e também o 4? São respostas que eu preciso para avaliar a consequência da minha análise de regressão e ter soluções para o problema. Algumas respostas foram colocadas aqui como afirmativa e nós pretendemos demonstrá-la de uma forma estatística. A primeira informação é que a covariância entre dois marcadores flanqueando condicional a um marcador intermediário que esteja dentro do intervalo é zero. Então, pouco me adianta, ao invés de analisar o intervalo 1, 2 e depois aumentando para um 3, para um 4, para um 5, isso pouco adianta porque essa covariância aqui vai acabar zerada. Então, é uma resposta que está sendo dada. Se considerar um marcador K adjacente a dois outros IJ, verifica-se que a covariância entre os marcadores IJ é dependente de todos os marcadores IQTL que estão localizados em posição após o marcador K. Então veja que esse marcador K, uma vez estabelecido, ele influencia a análise de IJ, mas apenas ele. Nenhum outro marcador depois de K passa a ter relevância. Então, se eu estou analisando o marcador 1, 2 e coloco o marcador 3 como cofator, significa que se outro QTL estiver após o QTL 3, pouco impacto ele vai ter na análise de 1, 2. Então, isso resolve o meu problema de QTL fantasma. Bom, nós vamos detalhar isso mais a seguir. Então, uma última conclusão é que, considerando dois marcadores I e I mais 1, e outros dois flanqueanos, à direita e à esquerda, por exemplo, I menos 1 e I mais 2, a covariância entre os dois marcadores interiores, I e I mais 1, independe de qualquer outros marcadores. Então, se você estiver analisando o marcador IJ, a única coisa que interessa é o anterior e o posterior. Aqueles que vêm depois ou antes, nenhum efeito terá, além do efeito já assumido do anterior e do posterior. Vamos ver isso no contexto da estatística. Então, nós estamos aqui apenas para contextualizar, analisando um intervalo, por exemplo, C2 e C3, procurando achar a presença e quantificar o efeito do Q1. Então, os métodos de intervalo investiga para perceber a presença.
nós sabemos que essa análise do intervalo C2 a C3, que busca Q1, ela pode ser impactada pela presença de Q2, que é importante sobre a variação de Y. Então veja, se eu colocar uma barreira, se eu colocar um fator, por exemplo, C4, de fato C4 vai influenciar nessa análise, mas única e exclusivamente C4. C5, C6, C7, Q2, tudo que virá depois, nós vamos perceber que pouco efeito terá sobre essa análise entre C2 e C3, porque C4 constitui a barreira desejada. Então, se eu desejar incluir um cofator no modelo, nada melhor do que posicionar em C4. Então, o nosso modelo, ele pretende estudar um intervalo, pretende perceber Q1, mas é possível que Q2 impacte, tá certo? Se eu colocar um marcador adicional nessa análise, né? Se eu colocar, por exemplo, um marcador C5, é possível que esse efeito de Q2 seja anulado pela presença de C5. Como que isso acontece? Bom, vamos considerar aqui uma população de reto cruzamento, mas isso é válido para qualquer outro tipo de população. A gente codificaria o marcador I e o marcador J como sendo 0 e 1. Numa população de reto cruzamento, a gente espera a segregação de 1 para 1, meio para cada um desses marcadores. Então isso seria esperado. Se eu assim codificar entre 0 e 1, então a média para aquele marcador, daquela coluna, do marcador I, do marcador J, do marcador L, vai ser meio vezes 1, meio vezes 0, meio. E a variância? Vai ter vários 1s, vai ter vários zeros. Se eu colocar a variância, calcular essa variância entre esses valores 0 e 1, eu espero que é meios, usando a forma somatória de FI XI ao quadrado, menos somatório de FI XI tudo ao quadrado, eu vou ter meio vezes 1 ao quadrado, mais meio vezes 0 ao quadrado, menos esse meio ao quadrado. Então a variância esperada em cada coluna do meu arquivo, se for uma população de reto cruzamento, essa variância deverá ser igual a 1/4. O que deve ser a covariância entre duas colunas quaisquer? Eu tenho vários marcadores. Numa população, aqui está sendo estudado o reto cruzamento. Então, cada coluna eu espero que tenha média 0. Cada coluna deve ter uma variância igual a 1/4. Cada par de coluna vai ter que covariância? Vou pegar o marcador I, o marcador J, representando aqui duas colunas. Eles vão ter valores 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Se eles estiverem ligados, eles vão ter frequência 1 menos R sobre 2, R sobre 2, R sobre 2, 1 menos R sobre 2. Se for independente, seria 1/4, 1/4, 1/4. Então, se eu multiplicar o somatório de FI XI, que vai me dar a covariância, dado por essa forma, menos isso, isso vale a média, que é meio. Isso aqui vale meio. Então, esse somatório, a gente percebe que é 1 vezes 1 menos R sobre 2, 1 menos R sobre 2. 1 vezes 0 vai ser 0, vezes isso aqui 0, 0, 0. Então vai dar 1 menos R sobre 2, isso vai dar meio, isso vai dar meio. Então o fato é que a covariância entre qualquer par de coluna da genotipagem de uma população de reto cruzamento deve ser 1 menos 2R sobre 4. Tá certo? Então, dessa forma, se o valor de R é igual a meio, aquelas duas colunas são não correlacionadas. Para genes independentes, não se espera correlação. Para genes ligados, a causa da correlação vai ser a ligação fatorial dado por esse valor de R. Quanto mais próximos, né, maior será a covariância. Então essa aqui é a covariância esperada para cada par de coluna. Maior será quanto maior for a ligação fatorial. O segundo fato que nós já aprendemos na genética, que depende de conceito de interferência e coincidência, é que se eu tiver o marcador IJ e o marcador K, tá certo?
nós podemos dizer que entre J e K intermediário, então a distância ou porcentagem de recuperação em J é igual a IK mais JK menos 2CRK RKJ. Né? Considerando uma interferência igual a zero, a gente teria essa relação. Não há aditividade. Teria aditividade se a gente fizesse uma transformação para uma função de mapeamento de Haldane, que essa expressão ganha aditividade quando a interferência é igual a zero e eu faço a transformação para o Haldane. Bom, essa expressão pode ser trabalhada. Se eu multiplicar por 2, se eu diminuir de 1, então eu tenho uma expressão desse tipo. 1 menos 2RJ é igual ao produto entre 1 menos 2RK, 1 menos 2RKJ, desde que K esteja entre I e J. Pois bem, então são três fatos importantes. A covariância é uma informação estatística dependente da população, que eu codifiquei em 0 e 1. Essa relação, que é uma relação genética, determinada aí pela interferência e coincidência. E agora nós temos uma outra expressão estatística. Bom, então vamos avaliar no nosso modelo, né, que a gente está estudando o intervalo delimitado pelo marcador IJ, e nós estamos querendo avaliar a presença, a inclusão, saída do resíduo, a inclusão para dentro do modelo como cofator do marcador K. Então vamos imaginar o que aconteceria da covariância. Os coeficientes de regressão vão ser afetados na medida em que nós temos essas covariâncias condicionais. A covariância entre I e J na presença de K. Nós já sabemos que estatisticamente é dado por essa forma. Nós já vimos essa expressão na conversa na nossa palestra anterior. As relações entre as variâncias condicionais e as covariâncias condicionais. Falando que a covariância de XY removido Z é igual à covariância de XY, desde que, é só lembrar que K representa aqui a variável Z e J XY. Nós falamos isso sobre correlação parcial nessa expressão. Então veja que essa covariância condicional, que vai impactar lá nos meus coeficientes de regressões parciais, ela depende dessas covariâncias. E essas covariâncias já está demonstrado. Covariância entre IJ, nós já sabemos que a covariância entre IJ é 1 menos 2RJ sobre 4. Então vou colocar aqui 1 menos 2RJ sobre 4. Essa covariância também, 1 menos 2RIK sobre 4. Essa é 1 menos 2RJK sobre 4. E a variância de qualquer marcador, eu sei que é igual a 1 quarto. Então, para uma população de reto cruzamento, se verifica essa expressão. Assim, nós estamos analisando os marcadores I, J, K. Mas onde está o marcador K? Depois do J? Antes do I? Entre I e J? Então, nós podemos agora fazer essa análise estatística biológica. Pensando no mapa, eu estou analisando I e J, e aqui, numa primeira consideração, o cofator K estaria dentro do intervalo IJ. Então, se isso é verdadeiro, IJ, aqui está IJ, é 1 menos 2RK, 1 menos 2RKJ. Se essa covariância era dada por essa expressão, se isso é igual a isso, então isso, tá certo? Vai ser igual, isso menos isso vai zerar. Então veja que essa covariância parcial, condicional, que impacta o coeficiente das regressões. Eu tenho o B1 da presença do 2 e o B2 da presença da variável 1. A gente vai levar essa covariância a ser igual a zero. Então, eu não vou perceber naquele intervalo entre J, se eu colocar o K ali dentro, isso vai zerar o efeito, eu não vou perceber o efeito U, o efeito A e o efeito D.
Agora, o que acontece se o K, se eu estiver analisando I e J, e o K estiver adjacente, mas fora do intervalo? Pode ser depois do J, pode ser antes do I, tanto faz. Então, se eu pensar que aqui eu tenho IJK, então a extremidade é IK. Por isso que a fórmula se transforma em 1 menos 2R IK, que seria as extremidades, de I, J até K. Então, de I até K vale 1 menos 2R IJ, 1 menos 2R JK. Então, essa seria a expressão correta. Isso significa que esse aqui seria a covariância, isso aqui não vai zerar mais, e eu teria, de fato, uma covariância condicional a ser considerada, que não é igual a zero. Né? Se estivesse antes, da mesma forma. Aqui nós colocamos depois, aqui nós colocamos antes. Então a única situação que vai zerar é aquela que eu coloco K dentro do intervalo. Então essa é a informação genética estatística, que levou toda em consideração os fatos de ser uma população de reto cruzamento, que tem média meio, que tem variância igual a 1 quarto, que tem a covariância 1 menos 2RJ sobre 4. Né? Trouxemos informações estatísticas e chego à conclusão da relevância de um marcador cofator adicional bem posicionado. Se for dentro do intervalo, não vai me ajudar em nada. Se for fora do intervalo, sim. Bom, então nós estamos analisando, nós não vamos decidir analisar C2 e C4 e colocar C3 como cofator. Essa estratégia não é adequada, tá certo? Essa covariância vai ser nula, não vai impactar do jeito que eu quero. Agora, analisar C2 e C3 na presença do C4, sim, vai ter um efeito em C2, vai ter um efeito em C3. Vai existir uma covariância condicional. Então, essa análise vai ser impactada por C4. Né? Bom, mas eu posso pensar agora, não colocar somente C4. Eu posso colocar C4, C5, C6, C7. Isso vai adiantar alguma coisa? Então, estou pensando em 4 marcadores. IJKL. Então, o que seria a covariância IJKL? Isso é possível de ser deduzido estatisticamente, que uma covariância aqui envolvendo, entre duas envolvendo mais duas, pode ser dado pela covariância de duas, removido, parcial, removido o efeito da terceira. Então, isso aqui é uma dedução estatística simples, mas que vai ser útil. Se eu pensar que a ordem interessa o marcador IJ, mas se o K estiver na posição entre I e J, eu terei o mesmo problema. Esse K aqui dentro não me ajuda em nada. Essa covariância torna-se igual a zero. Se eu tenho I e J, KL nas extremidades, sim, vai ter um efeito importante. Agora, se eu tenho IJKL, o L pouco importa, porque a covariância entre I e JKL é a própria covariância entre I e JK. Então veja que os efeitos adicionais de L, M, N, O, P, Q, não vai ser além dos efeitos que já existem em K. Se K pouco importa, então os demais não vão ser importantes, porque vai haver um filtro, vai haver uma barreira. Mesmo que tenha um marcador de efeito importante, posterior a K, ele não vai ser relevante, porque a única relevância que existe entre I e J vai ser o K, como nós demonstramos dessa forma, porque a covariância entre I e J e KL é dado por essa expressão, mas veja, se você tem I e L, e aqui está o K entre I e L, significa que isso aqui é zero. Toda vez que você está analisando o intervalo I e L e K está dentro de I e L, isso aqui é zero. Então isso aqui é uma razão para ser zero. JL, JL, o K está aqui dentro, mais uma razão para que essa expressão seja zero. Isso aqui é uma variância condicional, diferente de zero, e que isso seja igual a isso. Então, essa é a informação importante. A covariância condicional, se você
adicionar um cofator antes ou depois, ele importa. Muito ou pouco, dependendo da relevância dele. Mas quaisquer outros cofatores depois dele, pouco importa, mesmo que seja um próprio QTL. Isso que nós precisamos, se eu estiver analisando C2 e C3, se C4 for importante, a presença dele vai impactar pela importância dele. Se ele não for importante, melhor. Eu estou analisando C2 e C3 e essa covariância vai impactar pouco. Mas uma coisa é certa, C5, C6, C7 e assim por diante, não vai acrescentar absolutamente nada na covariância, além daquela que C4 já tem com C3. Então veja que C4 ou C5, ou C6 ou C7, pode ser um filtro sobre Q2. Então, nós reduziríamos o efeito de um QTL fantasma ao colocar aqui um marcador que estivesse entre o intervalo e o QTL e um outro QTL não analisado. A mesma coisa, se você tivesse mais do que 4, 5 ou mais marcadores, então você tem que pensar que a covariância entre JK-1 e I+1 vai depender apenas do que vem depois do IJ, que é o K, o que vem antes do I, que é o L, por exemplo. Então nós voltamos a relembrar essas consequências. A covariância entre dois marcadores condicional ao marcador intermediário é zero. Ou seja, a covariância entre JK é igual a zero se o marcador K estiver entre os marcadores I e J. Então essa covariância vai ser nula e, consequentemente, não tem esse efeito, pouco interessa, né? Ele não contribui absolutamente nada como cofator. Considerando um marcador K adjacente dos outros, I e J, verifica-se que a covariância entre os marcadores I e J é independente de todos os marcadores de QTL que estejam localizados em a posição após o K. Ou seja, apenas o K interessa. Nenhum outro impacta além do que K. Então a covariância entre IJ e KL ela é igual à covariância entre IJ e K. Se o marcador L estiver localizado após, né, o K. Após o marcador I, após o marcador K. Considerando dois marcadores, I e mais um, e dois outros franqueanos, por exemplo, I menos 1 e mais 2, a covariância entre os dois marcadores de I e mais 1 independe de qualquer outros marcadores que estejam fora do intervalo. De I menos 1, por exemplo, à esquerda, de I mais 1 à direita, I mais 2 à direita. Então veja que nós temos opinião crítica sobre incluir um cofator que pertença ao mesmo grupo de ligação. Quantos e quais? Apenas um, escolhido estrategicamente. Nós vamos ter um problema adicional, é que o poder do teste, ao incluir um cofator dentro de um grupo de ligação, ele reduz drasticamente. Então, por isso que nós não recomendamos que naquele momento, naquele modelo, tenha cofatores que esteja dentro do intervalo que eu esteja analisando. Que esteja dentro do grupo de ligação do intervalo que eu estou analisando. Pois bem, então por que eu vou avaliar a possibilidade? Somente quando eu estou duvidando sobre a veracidade do QTL ou se aquele pico encontrado está remetendo a um QTL fantasma. Então essa é uma solução, aquela propriedade e uma resposta quando eu tiver dúvida se aquilo é um QTL verdadeiro ou QTL fantasma. Eu incluo um cofator do grupo de ligação, mesmo que exista um preço a pagar, que é a redução na verossimilhança, no LR, no LOD, na razão de verossimilhança, mas eu vou resolver o problema do QTL fantasma, porque eu vou proporcionar uma barreira de forma que a análise do intervalo 1 não seja impactada pelo intervalo 6, 7, 8, além do efeito de um marcador cofator que eu tenho incluído no modelo. Então, existem vantagens
de resolver o problema de fantasma e a desvantagem de reduzir o poder do teste. Se não existe QTL, fantasma, suspeito, no grupo de ligação, não há razão para incluir cofator que pertence àquele grupo de ligação. Mas e os outros cofatores, os não ligados? O que eu posso dizer a respeito deles? Sim, condicionando BI, que é o coeficiente de regressão, a marcadores não ligados na análise de regressão múltipla, a variância residual do teste estatístico deve ser reduzida pelo controle de alguma variação genética ainda não considerada, e dessa forma deve aumentar o poder do mapeamento de QTL. Então, se eu trouxer marcadores não ligados, é possível, tá certo? É possível que o poder do teste aumente. Marcadores ligados podem conter informações úteis que podem ser utilizadas para aumentar o poder estatístico e eficiência do mapeamento genético, para fim de observação de QTL. Então é importante trazer marcadores não ligados. Todos? Não. Todos aqueles relevantes. Todos aqueles que provoquem uma redução na soma de quadrado da variação residual. Porque se eu tirar a QTL e a soma se eu tirar o marcador do resíduo e a soma de quadrado do resíduo não reduzir, eu vou acabar prejudicando o teste. Porque eu perco em grau de liberdade, se a soma de quadrado do resíduo não diminui, o quadrado médio do resíduo aumenta, porque o grau de liberdade estaria sendo diminuído. Então a soma de quadrado que não foi alterada, dividido por um grau de liberdade menor do resíduo, significa que eu tenho uma variação residual maior, apesar do meu modelo ser mais parametrizado. Então deve existir uma quantidade certa de marcadores a ser incluído no modelo, que sejam não ligados e que sejam relevantes. Marcadores não ligados, não relevantes, não contribuem. Agora nós temos a questão do poder do teste, voltando aqui aos ligados. Então a questão do poder do teste que diminui drasticamente. Condicionando os betas a marcadores ligados na análise de regressão múltipla, deve reduzir a interferência de possíveis QTLs múltiplos ligados, que é a questão do QTL fantasma, durante os testes de hipótese e estimação do parâmetro, mas com possível aumento da variação residual. Então, aumenta-se a variação residual, diminui-se então o poder do teste, e isso vai tornar a análise, a declaração da presença do QTL mais difícil. Então, a primeira parte dessa sentença regressa à propriedade 1, a propriedade de usar os marcadores ligados para resolver o problema de QTL fantasma, e a segunda parte indica que um teste de intervalo pode levar à perda do poder estatístico da análise, pois o teste é condicional. E isso resume as vantagens e desvantagens do teste de intervalo, ou seja, uma competição entre a precisão e a eficiência do mapeamento pelo uso de um teste de intervalo. O balanço entre essas duas propriedades, características, deve ser considerado na implementação prática material no mapeamento de QTL. Ou seja, incluir cofator ligado tem que ser pensado pelos efeitos benéficos e prejudiciais que ele proporciona. Nós vamos ilustrar isso bem nos slides a seguir. E a última propriedade, também estatística, que diz respeito aos testes. Dois coeficientes de regressão parcial obtidos entre as características e dois marcadores na análise de regressão múltipla são geralmente não correlacionados, a menos que os dois marcadores estejam muito próximos. Então, as análises, temos que lembrar que a análise é de intervalo, apesar de que a gente faz uma análise global, uma decisão global. Eu analiso o intervalo por intervalo, mas depois vou concluir que o QTL está no intervalo 5, intervalo 6. Então veja que eu vou fazer uma inferência conjunta a partir de testes múltiplos, que eu faço regressões no intervalo 1, variando de 1 em 1 centimorgan. Tem vários coeficientes de regressão, tem vários R2, vários LR. No intervalo 2, no intervalo 3. Então, mas eu quero fazer uma inferência global. Obviamente que essas informações, elas vão ser correlacionadas
porque os intervalos estão ligados. Mas, de certa forma, para você adotar o nível de significância por intervalo, por grupo de ligação ou pelo genoma como um todo, nós teríamos que pensar aí em um procedimento de proteção do Bonferroni, por exemplo. Você pode testar dentro de um grupo de ligação, pode ter 10 intervalos. Dentro do outro grupo de ligação, pode ter 5 intervalos. Vai depender da quantidade de marcador que pertence àqueles grupos de ligação. Então veja que esses são vários intervalos diferentes em cada grupo de ligação. Então nós precisamos estar atento no nível de significância individual, no nível de significância do grupo de ligação, são vários testes. Cada intervalo são também vários testes, porque a gente varre o intervalo, se tiver 10 centimógrafos, pode variar de 1 a 1, de meio e meio. Então, cada intervalo tem teste múltiplo, cada grupo de ligação mais teste múltiplo, e no genoma como um todo, mais teste múltiplo. Então, nós podemos aí ter como referência 3 níveis de significância. Um para intervalo, um para grupo de ligação, um para o genoma como um todo. Bom, então nós vamos agora apresentar um exemplo, pensando nesse modelo e pensando em aplicar um teste de hipótese para a detecção, posicionamento, quantificação do efeito QTL a partir da razão de verossimilhança dado por essa expressão. Vai ser uma análise de regressão, então nós vamos usar a expressão 2n ln da soma quadrada de desvio da regressão do modelo reduzido em relação ao modelo completo, a soma quadrada de desvio do modelo completo. Então, o mapeamento, tendo em vista esse modelo, eu preciso primeiro fazer a seleção de cofatores. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma população até relativamente grande, para não ter problema de amostragem, 2.000 indivíduos, uma população F2, e nós temos informações de 51 marcadores dispostos em 5 grupos de ligação. Então, nós simulamos um conjunto de dados, apenas para ilustrar, e a gente tinha então 5 grupos. Em cada grupo, aqui você tem o grupo 1, tem o marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 9 marcadores. Depois você tem 1, 2, 3, 4, deve ser 10 marcadores para cada um, 11 marcadores para cada um desses grupos. Aqui, esse aqui seria os QTLs localizados em cima desses marcadores. Então nós teríamos 51 marcadores, 2.000 indivíduos e a população F2. Uma característica controlada por esses 4 QTLs. Pois bem, então nós vamos tentar, nós já sabemos a resposta, mas nós, pela análise genômica, tentar detectar a presença e a importância desse QTL. Então, foi considerada uma característica quantitativa, governada, controlada por esses 4 QTLs, 2 no primeiro grupo de ligação, 1 no segundo, 1 no terceiro. Nos demais grupos de ligação, nesses grupos não tinha QTL. E nós, então, vamos imaginar que cada um desses blocos era responsável por 25%, são de importância equitativa, e que a característica é de alta heredabilidade ou heredabilidade de 80%. Pouco ruído ambiental, apenas para ilustrar a estratégia da análise. Pois bem, nós vamos ver aqui se a gente ignorasse o método intervalo composto, fizesse análise pelo método da marca simples. Então, se eu analisasse aqui o grupo de ligação 1, eu teria um resultado como esse. Veja que um LR, aqui bastante grande, 1260, provavelmente significativo, se eu transformasse para LOD, bem maior do que 3, mas eu tenho a dúvida. Será que nesse grupo de ligação eu tenho 6 QTL? Ora, na verdade, eu sei que tinha apenas 2 QTL na minha simulação, mas eu encontrei picos nesse intervalo A, B, C, D, E, F. Apenas o A e o F são verdadeiros. Os demais, que me levaria a concluir sobre a ocorrência de pico,
é uma influência falsa. Ao analisar esse intervalo, eu estava captando a informação de A e de F, e assim por diante. Então, o médio intervalo simples provê um resultado que pode levar aí a interpretações inadequadas. Se eu analisasse o grupo de ligação 2, eu também perceberia a presença de um QTL. Aqui está o valor da razão de verossimilhança, da estatística que mede aí a presença de QTL, e foi detectado convenientemente. Percebi ele exatamente onde eu tinha simulado. No grupo de ligação 3, um valor bastante semelhante, são QTLs de importâncias equivalentes, 25% para cada um, que era o esperado. Também eu percebi a presença dele, muito bem posicionado, percebido pelo método no intervalo simples. O grupo de ligação 4 e 5, que não existia QTL, de fato, o valor desse LOD, ou do LR, é muito pequeno, certo? Vamos pensar aqui que é o valor de LOD, e, consequentemente, não há como declarar a presença de QTL, e, de fato, não existia, a técnica está correta. Bom, então eu vou estar aplicando análise por intervalo composto. Uma primeira preocupação é a inclusão de possíveis cofatores. E posso, então, fazer uma análise de associação, de regressão, adotando aqui probabilidade de entrada e saída de 5%, e verificar o que seria importante, uma tabela auxiliar. Então veja bem, aqui uma tabela, onde eu coloco todos os marcadores do grupo de ligação 1 para explicar a variação em Y. Todos os marcadores do grupo de ligação 2, do 3, do 4 e do 5. Então a análise stepwise, ela vai considerar aqui os 11 marcadores. Identificou o primeiro marcador como sendo importante. Então ela fez o teste, quantificou, afirmou que a entrada, sim, pode entrar. Depois o 18, sim, pode entrar. Depois o 12, sim. Depois o 17, sim. Depois tentou incluir o 15, não. Então veja que é um resultado bastante coerente, né? Ele tentou entrar com 12, depois com 18, depois com 13 e o 17. Mais ou menos o nosso sentimento de resultado. O 13, o 12, o 17, o 18 são os flanqueadores. Quando ele tentou colocar o 15, não era mais necessário, né? Essa análise aqui apontou um valor de p-valor acima do nível de significância 5% adotado. Então veja que para o grupo de ligação 1, eu teria esses 4 relevantes. Para o grupo de ligação 2, ele aponta o marcador 4, o marcador 5, mais importante, o 4, segundo mais importante, e o 3 não é permitida a entrada porque o p-valor foi acima de 5%. De fato, ele escolheu os stepwise, conseguiu observar que o marcador 4 e 5 eram marcadores importantes. 4 e 5 do grupo de ligação 2, 4 e 5 do grupo de ligação 3 são importantes. Então veja que a stepwise é bastante útil de identificar os marcadores relevantes do grupo de ligação 2. Da mesma forma, foi eficiente em identificar os marcadores importantes do grupo de ligação 3. Então ele sabe que estratificado, já tinha informação de mapa. Essa análise aqui é uma análise bem estabelecida, porque o número de indivíduos aqui é até um número relativamente grande, 2.000 indivíduos. Então os testes são capazes de perceber realmente aquilo que é importante. Quando eu submeti a análise dos marcadores do grupo de ligação 4, ele declara que ali não existe nenhum marcador que seja relevante para explicar as variações da minha característica quantitativa. Nem no grupo de ligação 4, nem no grupo de ligação 5. O que é muito coerente, porque eu já tinha simulado e sei perfeitamente que naqueles grupos de ligação não tem marcador que impacta, que controla a característica de interesse. Então veja que essa regressão stepwise ela é útil
Você pode fazer de forma global ou pode fazer para cada grupo de ligação. Então, se você estiver analisando o grupo de ligação 1, você sabe quais são os cofatores interessantes do próprio grupo de ligação, os cofatores ligados. E pode escolher do grupo de ligação 2 aqueles mais importantes também. Do grupo de ligação 3, não ligados, mais importantes. Não se recomenda tomar marcador do grupo de ligação 4 e 5, que eles não são importantes. Tirá-lo e colocar do modelo significa que você estaria tirando do resíduo, mas pouca contribuição você daria, né? Então pode não ser benéfico. Então vamos tentar resolver o problema do QTL fantasma. Nós tínhamos feito pelo método de intervalo simples, o grupo de ligação 1, temos aqui o valor de 1260, esse poder de teste, de detecção, mais um resultado que me preocupa. Será que dentro desse grupo de ligação eu detecto 6 QTL? Todos eles são verdadeiros? Eu vou tentar resolver esse problema. Bom, como é que eu posso resolver? Trazendo para dentro do modelo cofatores. Eu vou incluir cofatores não ligados, tá certo? E sem importância alguma. Isso não tem vantagem. Então, vou escolher um marcador do grupo de ligação 4. Sei que lá não é um grupo de ligação, não encontrei nada relevante do grupo de ligação 4, nada relevante do grupo de ligação 5. Mas eu, que estava com poder de 1260, vou incluir no meu modelo 2 marcadores. Um do grupo de ligação 4, que eu sei que não é relevante, e um do grupo de ligação 5, que eu também sei que não é relevante. Qual que é a conclusão? A conclusão é que nada melhora. Muito pelo contrário, até pode piorar. Por quê? Eu tinha aqui um poder de teste relativo, uma estatística de poder de teste de 1260, passou para 1258. Eu tirei do resíduo 2 coisas que não era relevante para explicar a variação em Y. E nada me ajudou, né? O LR, que era 1260, passou para 1258. Isso não me ajudou nada. E a teoria já me dizia que a inclusão de marcadores não ligados, não relevantes, pouco contribui. Ou, muitas vezes, atrapalha, como foi o nosso caso. Bom, mas eu vou incluir agora cofatores não ligados mais importantes. Então eu estou analisando o grupo de ligação 1 e vou no grupo de ligação 2 e 3. Lá existem marcadores importantes, né? A regressão stepwise já me disse que no grupo de ligação 2 e 3 tem importantes. Então eu vou incluir do grupo de ligação 2 e 3, do 2 eu vou escolher o 5, do 3 eu vou escolher o 4, né? Então estava na lista aqui. Do 2 escolhi o 5, do 3 escolhi o 4. Poderia ter escolhido mais, né? Mas escolhi esses 2. Então, o que acontece? Eles são, tá certo, não ligados e melhora o poder. Eu esvazio o resíduo. Então, essas informações, esses marcadores, estavam lá no resíduo, mas eles eram importantes. Como eu trouxe para dentro do modelo, o poder do teste melhora. O LR passou de 1260 para 2016. Pode ser até que não era não significativo e passa a ser significativo. Eu consigo perceber se o meu modelo está mais parametrizado de coisas importantes. Então eu trouxe coisas importantes, esvaziei o resíduo, consequentemente o meu modelo explica melhor. Mas eu não consigo resolver o problema de QTL fantasma, tá certo? Muito pelo contrário, continuo tendo os mesmos problemas, estou com dúvida se existe 6 QTL ou não. Bom, pois bem, agora eu vou incluir cofatores ligados. Nos cofatores ligados, então eu estou analisando o grupo de ligação 1 e vou trazer cofatores do próprio grupo de ligação 1. E aí a teoria diz que eu consigo, ou pelo menos eu tenho uma ideia
de como resolver os meus problemas, se é QTL verdadeiro ou fantasma. Tem um preço, e um preço alto. O LR diminui. Ora, veja, e diminui bastante. De 1.260 caiu para 61. Uma redução 20 vezes. Mas eu agora tenho aqui praticamente dois picos. Um em A e outro apontando aqui para D, não está bem posicionado. Há um preço muito alto. Mas eu incluí muitos QTLs, muitos marcadores cofatores do mesmo grupo de ligação. Não QTL, cofatores do mesmo grupo de ligação. Isso também não é vantajoso. Eu deveria estar analisando, tá certo, esse grupo de ligação com poucos cofatores escolhido estrategicamente. Qual seria o melhor cofator? Vamos pegar essa análise aqui, que eu vou usar. Bom, eu quero usar um que vai trazer sobre ele a filtragem de todos aqueles, a esquerda e a direita. E vou deixar a importância somente sobre ele. Então eu vou escolher aqui um cofator dos menos importantes possível. Então aqui eu tenho o marcador 1, marcador 2, marcador 3, 4. Esse aqui, lá no fundo, que seria, não esse no pico, mas esse aqui, vamos pensar que esse marcador 1, 2, 3, 4, 5, pode ser que seja estrategicamente melhor. Ou seja, aqui, ele uma vez colocado, ele permitiu, houve uma queda no valor de LR, né, considerável, não tão grande quanto a queda de incluir 4, incluir apenas 1, não o que o Stepwise falou que era importante. Stepwise tinha falado que era importante o 2, o 3, o 7 e o 8. Não me interessa importante, me interessa aquele que filtra, inclusive um que seja pouco importante, para que ele, uma vez estabelecido, ele impede que outros impactem e a importância vai além da importância dele, que nesse gráfico não é tão expressivo assim. Então veja que esse marcador 5, ao ser incluído, ele evita a influência de todos os outros marcadores em QTL que esteja aqui à direita nessa análise à esquerda. E quando eu estiver analisando à direita, esse cofator marcador 5 também vai reduzir esse efeito. Então veja que aqui existe o nosso cofator, aqui existe um QTL que estava influenciando, mas que esse marcador 5 provocou um bloqueio. A mesma forma, quando eu estava analisando do lado de cá, todos os demais marcadores e QTL que estavam aqui, pouco efeito existe nessa área do lado de cá, porque ele está sendo bloqueado única e exclusivamente pelo efeito de C5, que eu sei que não é tão relevante assim. Tá certo? Daquele grupo de ligação, a Stepwise nem apontou ele como sendo relevante. Então veja que é uma decisão. Se você tem realmente problema de QTL fantasma, seria interessante você incluir cofator. Cofator do mesmo grupo de ligação. Há um prejuízo? Tem. O poder do teste cai, e cai bastante. Então você deve colocar uma menor quantidade possível. E qual marcador? É o marcador mais importante? Não. É um marcador pouco importante e estrategicamente posicionado. Se você tinha essas ramificações, talvez colocar um marcador que esteja aqui, ou um marcador que esteja aqui como sendo filtro. Então você filtra daqui para cá, e você filtra daqui para cá, você realça se isso aqui é um QTL, você realça se esses 4 aqui seriam outro QTL. Então veja que é uma decisão, é uma análise que você deve fazer, mas que ela tem que ser orientada pelos resultados que você vai receber. Você tem que ser conhecedor das propriedades para que possa estabelecer quantos e quais e onde estão esses cofatores para melhorar a sua análise. Pois bem, então,
nós percebemos que a inclusão do C5, ela me posicionou bem os QTM. Caiu esse valor? Caiu. Mas nós falamos que esse valor pode ser aumentado, trazendo para o modelo marcadores ou cofadores não ligados e relevantes. Então, nada melhor do que colocar os 5 para resolver o problema do fantasma e colocar um marcador do grupo gação 2, que eu sei que lá tem marcador importante, e do grupo gação 3, que também tem importância, de forma a resolver o problema do QTL fantasma e de forma não permitir que esse poder, traduzido pelo LR, caia bruscamente. Então, é possível garantir um acréscimo nesse LR, compensar o decréscimo pela presença do 5, que vai resolver, esse C5 estaria aqui para resolver o problema de QTL fantasma. E o 2, do grupo gação 2 e 3, para ampliar o poder do teste. Então veja que esse método do intervalo composto é um método bastante interessante, usa bastante conhecimento estatístico, usa bastante conhecimento de genética e usa bastante o bom senso do pesquisador, do analista, do biometrista em melhor estabelecer um modelo que vai interpretar convenientemente o seu fenômeno, o seu estudo e que há interesse para fins de melhoramento. Então é necessário ter conhecimento genético, de estatística e bom senso. Não se trata aqui de desenvolver um aplicativo computacional, apertar alguns botões e aguardar o resultado ser liberado. Você tem que participar ativamente nas inclusões e nas exclusões para que o resultado seja o mais apropriado possível. Bom, nós, por fim, vamos considerar um aspecto adicional que seria os testes de hipótese. A estatística é a razão de verossimilhança, dado por 2 logaritmo neperiano, dessa razão de som quadrado do desvio, do modelo reduzido, pelo modelo completo. Nós temos aí as várias populações, o que seria um modelo reduzido, o que seria um modelo completo, né? Então aqui os modelos completo para análise por intervalo e aqui por análise por intervalo composto. Se você tiver apenas μ, y sendo explicado por μ mais o erro, você teria um modelo reduzido. Nós temos que considerar nível de significância, e aí, se a sua significância é para uma inferência global, então nós podemos adotar um nível gama para global, para o genoma como um todo, um alfa C para o grupo ligação e um alfa por intervalo. Se você aplicar a proteção Bonferroni, você pode verificar aqui as relações entre sair do genoma para o grupo ligação, depende do número de grupo ligação, do genoma para o individual, depende aí desse valor de número de intervalo. Então, nós podemos ter aqui todos os grupos aqui, grupo ligação 1, 2 e 3, e um valor de genoma global para testar. Então o teste pode ser feito para o grupo ligação 1, 2, 3, 4, 5, todos eles a 30%. Você pode adotar níveis para cromossomo. Para o cromossomo 1, para o grupo ligação 1, você tem um nível. Para o cromossomo 2, você tem outro nível. Então você variaria dessa forma. E aqui você tem o valor para o intervalo. Então são níveis que você pode estabelecer. Um exemplo, se você tiver 5 grupos de ligação, aqui você percebeu que existe 10 marcadores, aqui 5, aqui 20, aqui 30, 20, total de 105 marcadores, mas se um grupo de ligação tem 10 marcadores, ele tem 9 intervalos. Se esse tem 5, tem 4 intervalos. Então, se esse tem 40, tem 39 intervalos. Então, isso aqui seria o número de intervalos. Se você adotar um nível de significância global para o genoma de 10%, então vai sair para intervalo,
você tem que considerar que alfa é essa expressão para Bonferroni, né? Então você tem 100 intervalos, seria semelhante a dividir por 100. Então você teria aqui um LR, dependendo se você estiver analisando população com 2 graus de liberdade, sairia 13,8, ou se for população de reto cruzamento com 1 grau de liberdade, 10,82. Agora, se você quisesse saber, a partir desse 10, saber o valor para cada grupo de ligação, você faria a proteção do Bonferroni pensando no global para grupo de ligação. Então, o grupo de ligação sairia dessa forma, 0,02085. Então, cada grupo de ligação você testaria dessa forma. E se você pensasse que cada grupo de ligação tem um número de intervalo diferente, então, para esse valor específico, 0,02085, cada intervalo sairia com um nível específico. Para o primeiro grupo de ligação, sairia, se tivesse a população em que a hipótese estaria associada a 2 graus de liberdade, o LR significativo seria 12. Para o primeiro grupo de ligação, para cada intervalo, porque tem 9 intervalos. Já no segundo grupo de ligação, sairia 10,50, porque lá tem 4 intervalos. Terceiro, 13,60. Então, nesses gráficos que a gente apresentou, a gente pode fazer um teste. Esse valor 456 ele é significativo? Eu posso pensar aqui em estabelecer um nível de significância. Como é que eu estabeleço? Está associado ou a um gama global, ou a um alfa C, ou associado a um valor específico de cada intervalo. Então, veja que eu posso analisar esse intervalo especificamente, sem olhar o grupo de ligação, ou analisar todos dentro do grupo de ligação, ou analisar isso pensando em todos os demais grupos de ligação. Então, posso pensar nesses 3 tipos de análise. Então, isso é possível de ser feito. O teste é o teste da razão de verossimilhança. Os graus de liberdade vai depender do grau de liberdade do modelo, do número parâmetro do modelo completo, modelo reduzido, fácil ser estabelecido, a estatística fácil ser calculada, e o nível de significância você tem que avaliar. Nós podemos fazer também por teste de permutação, né? Se tiver algum problema em termos de grau de liberdade, basta você fazer as mesmas análises, mas com permutações. Então você passaria a ter vários valores e você ordena esses valores de forma, então, se quiser adotar, por exemplo, 5%, você com 1000 permutações, você vai ver aí o valor da ordem ocupada pelo valor correspondente a 950. Então você pode perfeitamente estar quantificando para aquele conjunto particular de dados, para aquela população, o nível de significância que você deve adotar para intervalo, para grupo de ligação ou para o genoma. Pois bem, era isso que a gente gostaria de falar, né? Apresentar para vocês. E, mais uma vez, convidamos a vocês para participar do nosso canal, onde lá nós temos várias informações, não só sobre genômica, mas sobre outros cursos, tais como inteligência computacional, programa Gênesis, e predições, reconhecimento de padrão, e assim por diante. Muito obrigado pela atenção e até lá.